Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Henrique e nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês a escrita do meu TCC, né, onde tem como orientador o professor Walter. Vale a pena destacar aqui que esse trabalho ele está ainda em fase de desenvolvimento. Estamos caminhando ainda para a conclusão dele, né? Mas eu queria apresentar nesta noite para todos e todas como anda a escrita desse trabalho. O tema proposto para este TCC é a alfabetização entre o método tradicional e o construtivismo. Nós temos aqui uma breve introdução, onde nela nós destacamos aqui o que este artigo ele procura investigar, ou a problemática abordada por este artigo, que é quais métodos e estratégias são mais adequadas para a alfabetização de crianças nas escolas. Então, procuramos chegar a essa resposta dentro desse trabalho. Nós temos como finalidade ou objetivo geral identificar as estratégias e os métodos mais adequados para a alfabetização de crianças nas escolas. Nós também apresentamos aqui na nossa introdução os objetivos específicos, que, consequentemente, são as sessões ou os tópicos que iremos abordar e trabalhar, como nós pontuamos aqui. Bem, na primeira sessão, nós procuraremos analisar a diferença entre os métodos sintéticos e os métodos analíticos, que eu acredito que é de muita importância sabermos diferenciar ou apontar quais são as características básicas desses métodos, que foram os principais métodos da alfabetização utilizada aqui no Brasil e nosso sistema educacional. Na segunda sessão, nós buscaremos apontar como a BNCC trabalha com a consciência fonológica e também as contribuições que a abordagem construtivista trouxe para a alfabetização com a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro. E na última sessão, nós procuramos analisar algumas práticas educativas que são capazes de tornar o ensino da alfabetização mais efetiva e dinâmica. Bem, então, na nossa introdução, nós procuramos analisar esses aspectos, né? Aqui nós já iniciamos nossa primeira sessão, que é diferenciar os métodos sintéticos dos métodos analíticos, né? Então, iniciamos destacando as características e os métodos sintéticos, aonde aqui trazemos um breve resumo do que nós apontamos, que é, em suma, os métodos sintéticos se fundamentam na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia, começando com a compreensão de unidades menores, como a letra, fonema ou sílaba. Ou seja, no método sintético, começa-se das partes para o todo. Então, você começa com unidades menores e você vai progredindo para as unidades maiores. Então, você começa com letra. Então, quando você começa o ensino da alfabetização com as letras, você tem aí o método alfabético. Quando se começa o processo de alfabetização através dos fonemas, ensinando os fonemas, você tem aí o método fônico. E quando se inicia o processo da alfabetização com as sílabas, você tem o método silábico. Depois avançamos e agora nós chegamos a analisar os métodos analíticos, né? Como vocês podem observar aqui. Nos métodos analíticos, diferente dos métodos sintéticos, ele começa com
unidades maiores, como texto, frase, para depois se chegar, né, nas unidades menores, como o som, as letras, a relação do grafema e o fonema. E os métodos que compõem os métodos analíticos são esses: são a, o método de palavração, quando se inicia com as palavras, o método de sentenciação, quando se inicia com as frases, e o método integral, quando você já trabalha com texto, né? E a partir do texto você vai, assim, trabalhando dentro do contexto com as sílabas e as letras. E chegamos aqui no nosso segundo tópico, esse daqui, que vamos aqui ver como a consciência fonológica ela é trabalhada na base nacional comum curricular e as contribuições do construtivismo para a alfabetização. Então, nós estamos ainda escrevendo esse segundo tópico, onde vamos trazer esses aspectos que também são muito importantes. E no último, nós vamos demonstrar algumas práticas educativas que são capazes de tornar o ensino da alfabetização mais efetivas e dinâmica. Então, basicamente, são essas as propostas que eu procuro trabalhar e abordar nesse trabalho, que eu acho que é muito pertinente para os educadores, os professores, conhecer esses métodos e saber quais são as práticas que são, assim, mais eficientes para a alfabetização. Porque nesse processo inicial, você não trabalha apenas com método, mas você trabalha com métodos. Que vocês possam apreciar este trabalho e em breve nós estaremos concluindo, se Deus permitir. Muito obrigado a todos e até mais.